finais de hoje, eu quero que vocês batam palma toda vez que eu perguntar, vocês estão entendendo? Quando eu disser assim, vocês estão entendendo? Vocês... Tá bom? Vamos fazer um teste? Vocês estão entendendo? Certo? Se não entender, não bate. Mas vocês estão entendendo? Aí vocês batem. Certo? Vocês já perceberam como as coisas pequenas na vida, muitas delas, são subestimadas e elas fazem toda a diferença? Deixa eu dar algum exemplo. O fogo. O fogo parece algo insignificante. Estávamos ali fervendo o arroz, de repente queimou o fundo e precisou trocar a panela. Mas se não tivesse fogo, não ia ter arroz para comer, né? Outro exemplo, a escrita. Você pega aqui a Bíblia de Mauro, que ele esqueceu aqui em cima. E aí você vê letras, né? Aqui para os casados chegam em casa, canto dos cantos. E aí, o que acontece? Algo pequeno, algo sem tanta importância, mas através dessas letras nós eternizamos verdades, mensagens, memórias. E algo pequeno, mas faz toda a diferença. A bússola. Aqui temos, né, vários artistas que tem algumas ferramentas e vocês percebem que a bússola, o binóculo, são coisas pequenas, mas na hora de uma necessidade faz toda a diferença. Eu poderia citar mais: eletricidade, automóvel, inclusive esses microfones estão com pilhas novas. Então, algo pequeno, mas vocês agora poderão ouvir a minha voz sem nenhuma interrupção. E assim como há coisas pequenas, há também cidades pequenas. Vocês lembram de alguma cidade pequena que é subestimada, mas faz toda a diferença? Lembra não? Nenhuma cidade pequena? O Marizal, gente. A nossa cidade. O Marizal é uma cidade pequena, uma cidade de passagem, que para muitos é apenas uma cidade antes de chegar a Martins, mas é uma cidade que faz toda a diferença aqui no Alto Alegre. Faz ou não faz? Faz. E olha como faz. Assim como o Marizal, nós temos uma igreja numa cidade também pequena que vocês gostarão muito de conhecer. Abram aí Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Livro de João e de Jesus Cristo, as 7 igrejas da Ásia, conhecido como Revelação, em grego, Apocalipse. Você já sabe grego. Livro de Apocalipse. E antes de fazermos a leitura, a primeira igreja que estudamos foi qual? A igreja de Éfeso. E a segunda igreja foi qual? Esmirna? Não, não foi Esmirna não. A igreja de Sardes. Aí a terceira foi Esmirna. E a quarta? Filadélfia. A igreja amada. Agora a quinta? Tiatira. Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 18. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo, e os seus pés são semelhantes a bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Amém. Queridos, muitos elogios, né? Vamos fazer aqui um exame dessa igreja. Jesus elogia o que nessa igreja?
Vamos lá? Prestando atenção aqui. Algum ministério dessa igreja estava parado? Olha o elogio de Jesus. Conheço as tuas obras. Não tinha ministério vazio não, era concorrido. Havia algum crente arregando em face da perseguição? Só tinha caba-macho. Morria com a faca no pescoço. Não abria não. Essa igreja dava caldo de bila para os crentes, trazia uma mensagenzinha dizendo que você é um queridinho de Jesus? Não, era uma igreja com mensagem pirão, caldo de feijão. Era uma igreja que deixava as pessoas fornidas, igual o Ulisses. E mais importante, essa igreja estava estagnada? Conheço as tuas obras e são mais numerosas do que as primeiras. Era uma igreja crescente, uma igreja vibrante, era uma igreja fiel a Jesus Cristo. Aqui são vários elogios de Jesus Cristo, mas lembre-se, é uma igreja crescente numa cidade pequena. Não é uma igreja crescente em uma Mossoró, uma Natal, uma João Pessoa, uma Fortaleza da Vida. É uma igreja crescente em uma Marizal. Isso faz diferença? Faz. E veremos como faz a diferença. Pense o seguinte: imagine que nesses 30 anos Jesus olhasse para a história de vocês, a nossa história, e disse essas mesmas palavras: olha, vocês não pararam, vocês se engajaram com tudo que vocês tinham. Nesses 30 anos vocês cresceram. Nesses 30 anos vocês não abriram mão do meu evangelho. Nesses 30 anos vocês não fizeram como bola, mesmo uma cidade pequena. Não ficaram ociosos, mas trabalharam noite e dia. E eu estou trazendo aqui um presente para vocês. Ó. Isso, irmão, lembra uma história de um senhor, um cidadão, muito semelhante ao pastor William. Esse cidadão, ele não fez nada demais onde ele nasceu. Ele era apenas um crente fiel. Durante muitos e muitos anos, como o pastor William, ninguém descobriu nada escandaloso dele. Mas também ele não fez nada de grande. Ele não construiu praça, ele não construiu creche, ele não pavimentou nenhuma rua. Ele apenas foi um crente fiel, devolveu seu dízimo, não falava mal de ninguém, tratava todo mundo, ajudava quem como podia. Era um crente fiel, isso durante mais de 50 anos. Onde esse homem passava na cidade, as pessoas admiravam. As pessoas abriam caminho para ele. Ele tinha crédito no mercado. Ele era uma pessoa respeitadíssima, do mais velho ao mais novo. Por quê? Porque durante 50 anos ele não fez nada demais a não ser ser um crente fiel, semelhante ao pastor William. E logo ele recolheu aí um fruto preciosíssimo. Parece besteira, né? Viver a vida cristã de forma comum, vamos dizer assim, aqui não, entre nós, pode ser que ninguém aqui faça uma música de história da mídia, pode ser aqui que ninguém aqui invente a luz, tem uma criação espetacular, né? Que a Alex está tentando ser o próximo Newton, mas pode ser que você não chegue a esse ponto, mas eu lhe garanto, se você fizer o básico durante muito tempo e continuar crescendo em Jesus Cristo, você vai ver a diferença onde você mora. A gente tem o pastor William como um exemplo, e com esse exemplo da igreja, com o exemplo do nosso pastor e com o exemplo desse cidadão, Jesus quer para o futuro da sua igreja, sabe o quê? Que nós cresçamos. Esse é o futuro que Jesus quer para nós. Jesus quer que nós cresçamos no serviço a Ele. Vejam todos esses elogios. Certamente vocês não ficarão aquém, não é verdade? Creio, né, que nenhum aqui
não faz corpo mole, coloca barreiras para servir, são pessoas engajadas. Pelo contrário, semelhante a uma mãe que tem a obrigação de ser mãe, mas ao mesmo tempo tem um prazer. Então eu creio que os irmãos que estão aqui presentes são pessoas engajadas, que estão buscando servir melhor, estão amando o Senhor, né? Estão aqui presentes para saber como servir melhor a esse Senhor, né? Não é verdade? Creio que é isso. Vocês estão entendendo? Pronto. Agora, quem serve no pouco pode servir no muito. Jesus certa vez disse o seguinte, deixa eu dar uma outra explicação aqui. Lá no final, o próprio Jesus diz assim: se você for fiel, eu vou colocar você para guardar, na verdade, para reger as nações com cetro de ferro. Cetro de ferro, a ideia é que o governo não quebra. Por exemplo, o cetro do nosso nosso prefeito, nosso querido prefeito Pezão, é um cetro de madeira, que a cada 4 anos ele apodrece. Aí ele precisa pegar outra cajada, outra estaca, para durar mais 4 anos, se ele conseguir. Graças a Deus ele conseguiu pegar outra estaca. Pronto. Um cetro de ferro não apodrece, pode passar ano e sai ano e ele não enverga. Pronto. Jesus está dizendo o seguinte para essa igreja: igreja, se você for fiel agora no pouco, quando chegar na eternidade, quando o céu e a terra for renovados, eu colocarei vocês sobre muito. Vocês governarão o mundo. Mas faça a seguinte dinâmica comigo. Imagine que você deu um peixe beta para uma criança e essa criança mata o peixe beta de fome. Aí um dia a mesma criança chega pedindo um cavalo. Você vai dar um cavalo para ela? Matou o peixe beta de fome. Imagina um cavalo, né? Pois bem, essa igreja nos ensina o seguinte, irmãos: estamos numa cidade pequena, não tem muito o que fazer não, para quê, né? Coisa pouca, é só ir ali uma vez na semana, cantar alguns louvores, apertar a mão do irmão e pronto, está pronto, não precisa fazer muita coisa. Agora, se for para a gente fazer um mega evento, aí você está lá, pode contar comigo. Mas se você não quer servir no pouco, como é que você quer servir no muito? Agora pense em todas as oportunidades que estamos perdendo de servir a Deus, porque Deus não precisa do nosso serviço. É um privilégio servir a Deus. Deus não precisa que eu esteja aqui falando para vocês. Ele podia mandar um anjo e vocês iam estar encantados aí ouvindo o anjo falando, mas ele não mandou. Ele permitiu eu ter esse privilégio de servir a vocês. Então, irmãos, se a gente não aproveita as oportunidades, dificilmente ganharemos melhores oportunidades. Deixa eu dar um exemplo. Eu já compartilhei isso com o Cariel. Havia um certo jovem que queria ser muito pastor, e ele chegava para o pastor e dizia assim: pastor, eu quero pregar domingo à noite. Aí o pastor: tá bom, sábado a gente sobe, mas não era para Martins não, viu? Vamos subir lá para a congregação. Aí ele: para a congregação? Lá no meio do mar? Pastor, não quero ir não. Mas você não quer pregar? Quero. Então vamos, sábado. Não, mas assim não, eu quero pregar na igreja, com 120 pessoas, com médico, com advogado me olhando. Que é isso? O pessoal ali do mato. Aí o pastor olhou assim para ele: você não quer pregar não, você quer se amostrar. Infelizmente, irmãos. Então assim, se nós queremos realmente servir ao Senhor, se queremos alcançar melhores serviços ao Senhor, precisamos começar embaixo. Ninguém começa uma carreira como CEO. Todo mundo começa como jovem aprendiz, como recruta, como teste, e vai crescendo. Assim também é o serviço ao Senhor, irmãos. Existe uma progressão.
Isso também nos ajuda a entender o seguinte: ninguém começa sabendo de tudo. O irmão vai botar caleta para pregar, ele gagueja, ele troca as palavras, ele às vezes solta até uma heresia sem querer, mas ele está aprendendo. Isso aqui, irmão, ele está crescendo. Um dia ele pode chegar ao auge que Deus tem para ele. Isso é o que nós precisamos ter em mente. Agora é o seguinte: sabe aquela história dos trapalhões? Estava conversando com a Sarinda na janta sobre os trapalhões. Sabe aquela história dos trapalhões? Você é grande, mas não é dois. E eu sou pequeno, mas não sou pedaço. Sabe? Pronto. O Marizal é grande? Não. Mas também não é pedaço. Aí você pergunta: rapaz, tem tanta igreja no Marizal, será que ainda precisa ser evangelizado? Vamos contar os sítios. Peba, aí tem a Cajazeira, tem a Zimburana, aí tem os Campos. Vão me ajudando, gente. Caiçara, Várzea do Barro, como? Rodeador, Umari, Água Branca, Gangô, Sítio Chapéu, Assentamento, Murici, Sebastião Pó, como? Acauã, já foi. Como? Lagoa e qual? Avião do Baixo de Cima, São Paulo, Salva-Vidas, Jurema de Baixo e de Cima. Qual mais? Pronto, já entrou a Caiçara de Cima agora. Você sabe quantos sítios já tem aqui só nas nossas contas? 2.400. Pronto. Será que nesses 24 sítios não tem uma alma, um predestinado por Jesus Cristo para ser salvo? Será que nesses 24 sítios, mais de 24 sítios, não tem uma alma carente de comer um pedaço de pão? Não falta trabalho para a gente. Se engana que o Marizal é um pedaço. Não, o Marizal é pequeno, mas não é pedaço. Tem muito canto para nós servir. Vamos pensar em outro canto? Quem vive lá nos Caraíbas? Quem vive lá nos Caraíbas? Lá no Caraíbas. Isso. Pessoas moram lá. Pessoas. Jumento tem alguns lá, mas tem cavalo também. Mas o cavalo não precisa também. Não precisa. Só que tem pessoas carentes de Deus, pessoas carentes de um abraço de um irmão, pessoas que estão famintas. E muitas igrejas não querem pisar lá com medo, porque são pessoas que não têm tantas condições como pessoas que já nós convivemos. São pessoas que às vezes não tem nem uma chinela, algumas delas, mas elas precisam do Evangelho. Vamos pensar em outro. E o Marizal tem surdo? Quantas igrejas fazem traduções? Aí por que os surdos não vão para o culto? Eles não são escutados. Será que a gente não pode fazer uma tradução? Olha aí o professor. Então, irmão, olha em outro canto. Vamos pensar em outro canto. Internet. A Batista de Filadélfia tinha 130 crianças na EBD. Não tinha, pastor? Agora, para trazer 10 crianças para a EBD é uma vitória. Agora eu lhe garanto, as crianças
quase que 99% de Marizal estão aqui, ó. Cadê? Aqui, tá no celular, no bolso. Tá no celular. Internet. Do rico ao pobre. Se você for no sítio, todo mundo lá no sítio tem internet. Quase todo mundo. Então, internet, irmãos, precisamos usar essa ferramenta para o bem. Existe aí, ó, um bocado de gente usando para o mal. A gente tem que ser luz e sal na internet. É um dos campos, irmãos, que estamos negligenciando com força, porque é onde as pessoas passam mais tempo. Pode perceber, você sai de casa sem roupa, sem dinheiro, sem comida, mas não sai sem celular. A primeira coisa que você faz no dia não é nem respirar, é cadê meu celular? É sério. E a última coisa que você faz é olhar as notificações. Aí depois você vai dormir. Então, o celular, queridos, é um campo. Nós precisamos agir dentro da internet. Precisamos se envolver. O Ministério de Mídias hoje é um dos ministérios que mais trabalha. A gente passa ali a semana todinha movimentando e cheio de trabalho atrasado. Porque as pregações não saíram. É muita coisa para ser feita a semana toda. Mas é uma área que nós precisamos trabalhar. Aí você pergunta, será que o Marizal é um pedaço? É não. Crescimento espiritual. Uma coisa que nós precisamos aprender, e eu admiro muito as igrejas pentecostais, é o seguinte: não existe crente pequeno que não possa servir a Jesus. Quando o cara se converte numa igreja Assembleia de Deus, como é um exemplo, no outro dia ele está no evangelismo. Ele vai para o louvor, ele participa, ele serve na igreja, ele já aconselha os irmãos. Eu lembro de um cidadão, não sei se foi na Assembleia de Deus, estava assim, com vários irmãos, e cada um citando um versículo, né? Salmo 23, João 3,16, Colossenses, Filipenses, Gênesis, Ezequiel, Isaías, e tal. Aí o irmão novo convertido olhou para um lado, olhou para o outro, chegou na vez dele, água mole em pedra dura, tanto bate como fura. Ele foi o que ele tinha. E assim, ele tentou ali ajudar, ter comunhão com os irmãos. Então, pense o seguinte: eu não sou pequeno demais para servir a Deus. E a partir desse canto que você está, você vai crescer servindo a Deus. Então, não se acanhe. Eu queria tanto tocar aqui o violão, mas Calietes, ele desossa o violão. Eu fico até com vergonha de chegar perto. Mas deixa eu dizer, Calietes quer sair do violão. A oportunidade. E aí, chega... A namorada de Jorge perdeu o equilíbrio. Mas preste atenção. Vocês estão entendendo? Nós não precisamos de muito para servir a Deus, porque o nosso poder, a nossa capacidade vem dele. A gente precisa agarrar as oportunidades. Nós temos Calietes para ensinar violão, temos Giná para ensinar o teclado. Nós temos vários músicos dentro da igreja. E se você quer servir, aqui é o instrumento, aqui é a oportunidade. Amém? Amém. Crescimento espiritual. Crescer não é uma opção. Sabe aquela conversa? Não vou fazer isso não, que eu sou novo convertido. Teve uma igreja que eu conversando com um certo irmão, ele disse isso para mim. Aí eu perguntei ele: quantos anos o senhor se converteu? Ele: já faz 7 anos. 7 anos o senhor é novo convertido? Aonde? Parou de crescer. Mas o que eu quero dizer com isso? Deus quer que todos os dias. A igreja de Filadélfia foi elogiada porque ela cresceu. E Jesus quer elogiar a gente também. Agora é o seguinte: avalie se nos últimos anos você é um crente que leu mais a Bíblia, você é um crente que abandonou pecados, que infelizmente você não tinha tanto controle, você criou mais amor por ler a Bíblia, você está mais maduro em suas decisões, menos impulsivo, menos emotivo, no sentido de ser dominado por paixões.
mas mais emotivos em se emocionar, em se alegrar, em se compadecer com os irmãos. E desse modo você percebeu o quê? Um crescimento em sua vida. Então, Deus não quer que fiquemos parados. Deus nos salvou para que nós cresçamos, para que nós sejamos aperfeiçoados. Deixa eu dar um exemplo. Imagine que você aprenda a tocar violão. A gente estava exemplificando com um violão. E aí você sabe tocar um dó, um ré, um fá, tudo bonitinho. Mas você só sabe fazer isso. E aí, para você está de bom tamanho. Para você está, mas para Deus não. Você tem que avançar. Você tem que estudar todos os dias. Sabe por quê? Porque você não está servindo a você, não está servindo apenas a igreja de Filadélfia. Você está servindo a um Deus. A um Deus que criou todos os sonhos. Olhe e pense bem. Quando você canta mais bonito que um passarinho, uma graúna, um currupio. Você já ouviu o canto das baleias? Os golfinhos, a natureza toda cantando. Você acha que Deus precisa realmente que a gente só faça um dó, um ré? Não, irmãos. O nosso melhor para Deus ainda será pouco. Deus tem o melhor, porque Ele que fez tudo isso. Então, se a gente chegar, Deus, eu só trouxe essa ovelha aqui com a perna quebrada para o Senhor, Ele vai dizer, rapaz, eu não preciso comer ovelha não. Você está trazendo a desgraça que você tem. Quero o melhor. Eu preciso de ovelha. Eu quero o seu melhor, eu quero o seu amor, eu quero o seu coração, eu quero sua vida despejada nisso, eu quero dedicação. Então, se você toca um violão, toca um baixo, toca um teclado, o que for, você precisa melhorar. Na igreja, do mesmo jeito, em casa, do mesmo jeito. Vamos pensar aqui as senhoras. Rapaz, abrindo aqui um parênteses. Não tem rendeiro melhor que eles, porque ou comida boa, viu? É verdade. Vocês estão entendendo? As senhoras estão de parabéns. Mas aqui vem um estímulo para vocês. Deus quer melhor. Tá bom? Tá excelente, mas Deus quer melhor. E isso significa o quê? Que no próximo retiro, as irmãs já estão fazendo bom. As irmãs vão procurar fazer melhor. E como é que farão isso? Eu não sei, eu sou cozinheiro. Mas, um exemplo, você pode, eu tanto queria aprender a fazer tal receita, mas eu não sei. Não, já é uma área. Eu não sei cozinhar tão bem. Existe curso. Vai fazer curso de culinária, coisa chata, não tem problema, a gente está aprendendo. Lembra? Não nascemos prontos. Agora vamos voltar aqui para os homens. Os homens, né? Os homens também estão de parabéns. Principalmente o menor deles daqui. Hoje ele limpou aqui, inclusive o pé de manga que estava plantado na telha. Exatamente, vocês não sabiam disso, mas eu estou contando. Calietes limpou isso aqui, vocês viram ontem transbordando a água, e no primeiro dia a água descendo por aqui. Ele ajeitou a telha aqui num dia, e no outro dia ele desmatou os 2 pés de manga que tinha, um em cima do telhado e o outro no chão. Bem, eu quero que os homens, incluindo nós, melhoremos nossos rendimentos nos trabalhos, em casa. Aquele exemplo que eu falei lá dos 100 para 500, digamos que você lá no seu trabalho faz 250, que é uma meta boa. A média é 100, você faz 250. Aí você vai verificar como você pode fazer melhor, aumentar a produtividade. Eu não estou dizendo trabalhar mais tempo, estou dizendo melhorar a produtividade. Vai usar a cucuruta. Deixa eu exemplificar. Você pode pegar esse campo aqui e passar um arado de boi. Vai passar várias horas.
Como é que você diminui o tempo? Trator, né? E assim a gente pode usar a cabeça para criar tecnologia para justamente melhorar o nosso rendimento. E assim estamos servindo a quem? A Deus. Mas o futuro que Jesus deseja para a sua igreja não é só de crescimento. Às vezes, na vida, nós temos doenças que impedem o nosso crescimento. Vocês já conheceram pessoas fantásticas que partiram por causa de um câncer, de um derrame, de um acidente. Essa semana, aqui com alguns homens da igreja, eu tive a infelicidade de enterrar meu cachorro. Meu cachorro era um filhote de 11 meses e 40 quilos. O pai dele tem 80, mas ele não teve condições de chegar a 80 quilos. Sabe por quê? Por causa de uma mosca que contaminou ele e a vacina dele não funcionou. E aí aquele crescimento todo, um cachorro bonito, forte, vigoroso, resistiu a várias doenças, um cachorro bonito, morreu ainda filhote, com 11 meses, ainda nem tinha um ano. Por quê? Porque se não tiver um crescimento saudável, infelizmente não temos como ter crescimento. Toda doença, ela impede o crescimento. E qualquer doença exige que nós tomemos medidas drásticas. Porque se nós não tomarmos medidas drásticas, sabe o que acontece com o nosso crescimento? Acaba. Imagine você construir uma casa e de repente você tem que destruir ela por causa de um problema de fundação. Todo aquele investimento foi embora. Então, Jesus quer para a sua igreja que cresçamos, mas que cresçamos de modo saudável. Veja comigo o restante do texto, Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza e não é, mas também ela, não somente ela se declara, mas também ela ensina e ainda seduz os meus servos a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostra de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vós, verso 24, a vós outros, os demais de Teatira, os que não se corromperam com Jezabel, a tantos quanto não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas palavras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regirá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém. A nossa querida, amada Almarizal tinha uma Jezabel. E aqui eu não falo nem de Marizal nem de Jezabel. Eu estou usando metáforas para atrelar características uma de outra. O Marizal é uma cidade pequena que é subestimada por outras cidades, mas tem algo preciosíssimo dentro dela. E Jezabel é uma mulher terrível, um tipo pior
tipo de mulher que você consegue encontrar na Bíblia. É a tal da Jezabel. E quem foi afinal essa Jezabel? Algumas pessoas hoje em dia chamam Jezabel de mulher abacaxi. Eu não acho legal chamar ela de mulher abacaxi, porque abacaxi é tão bom. Aí chamar ela de mulher abacaxi, essa mulher é uma praga, vocês verão. Olha aqui as características dessa mulher. Eu trouxe uma lista para economizar nosso tempo. Essa mulher, ela corrompeu a nação de Israel, introduzindo o culto a Baal. Baal é o deus do trovão, um deus pagão, um deus que destruiu ali a nação de Israel. Essa mulher matou quase todos os profetas de Yahvé. Essa mulher era tão cruel que não deixou barato para o seu deus Baal. Essa mulher praticava magia negra. Ela se relacionava com demônios. Ela sacrificava gente. Essa mulher, ela proliferou imoralidade dentro de Israel. Coisa que carnaval hoje é a coisa mais comum. Ela decretou como lei. Imagina uma cidade carnavalesca. Jezabel. Essa mulher matava pessoas a sangue frio e não tinha peso nenhum na consciência. Lembra de Nabote? Que não queria vender a vinha, que era herança da sua família. E o rei Acabe, meninão, choroso, Jezabel mandou matar. Mentira. Essa mulher usurpou o reino, reinava no lugar do seu marido. Essa mulher aterrorizava as pessoas de tal maneira que o homem mais macho de Israel se borrou de medo diante dela. Sabe quem é? Elias. Elias, irmãos, confrontou o rei de Israel, não era lá essas coisas, mas ele confrontou o exército do rei de Israel, confrontou todos os profetas de Baal e de Astarote e não tremeu. Mas na hora que Jezabel abriu a boca, meu amigo, ó a carreira do homem, se desesperou. Para vocês verem como essa mulher era terrível. Essa mulher era tão ruim que não saía nada de bom dela. Até os filhos dela era tudo uma praga. Todos os filhos dela tiveram mortes terríveis e só trouxeram desgraça para Israel. Ou mulher ruim. Então, quando Jesus chama essa mulher de Jezabel, não é uma boa pessoa, não. É uma desgraça mesmo. Jesus repreende essa igreja porque a igreja, ela estava tolerando uma mulher dessa na igreja. E o pior é que essa mulher, ela estava pastoreando esta igreja. Esse é o meu entendimento. Por quê? Porque aqui Jesus repreende que permitiu ela ensinar. E quando a Bíblia fala no Novo Testamento sobre o ensino, normalmente quem faz isso são os pastores, são as pessoas que determinam o que da onde devemos crer, são as pessoas que avaliam se isso é ou não é de Deus. Lembra que naquela época do Novo Testamento havia novas revelações. A palavra de Deus ainda não estava escrita. Então as pessoas estavam avaliando se de fato aquilo era de Deus ou não. E quem era a pessoa responsável para definir isso dentro da igreja? O pastor. E essa igreja tomou essa mulher como pastor, sendo proibido para uma mulher ser pastor, ainda mais essa mulher. E essa mulher introduziu libertinagem naquela igreja. Para vocês entenderem o que Jesus está dizendo, seduzir os meus servos a comer comida sacrificada a ídolos e praticar a imoralidade, é o seguinte: não tem as festas da cidade de Marizal? Pronto, vamos mudar aqui. Recentemente o Pezão fez um evento na rua tal para celebrar a inauguração da pavimentação, tá? Pronto, havia as mesmas coisas, só com nomes diferentes. E naquela época havia os cantos dos eventos, os clubes. E um dos maiores clubes daquela época não era o West Aqua Park aqui de baixo, mas sim os templos. Templo da deusa Diana em Éfeso.
templo de Deus tal, templo de Deus tal. E nesses templos, não era só o canto que você ia lá acender uma velhinha, não. Nesses cantos vendia-se carne, porque era sacrificado animais, e aí a carne saía mais barata, e aí você podia comer picanha, porque estava mais barata. Olha aí a comida da macumba. Era assim. E aí o que acontecia? Lá também nesses cantos havia autoridade da cidade toda. Era um momento importante de você estar, para criar relacionamentos, para trocar novidades, para ganhar emprego ou perder emprego. Nesses cantos também havia alguns agrados, porque dentro do templo havia sacerdotisas que eram prostitutas. Então uma forma deles cultuarem era se prostituindo. Então ali mesmo no templo era um motel. Aí o que essa mulher fazia? Olha aí. Essa mulher conduziu a igreja. Vamos lá participar. Vai ter nadinha. A gente é salvo. Deus quer felicidade para a gente, que a gente curta a vida. Deus não quer que fiquemos assim, restritos, rancorosos, com essa ideia de celibato. Não, temos que aproveitar a vida, curtir. Temos que estar lá no meio do povo, se envolver com eles. E é o que Jesus diz. Eu chamei essa mulher arrependimento, ela não se arrependeu. Eu matei ela. O próximo de cama é um eufemismo para dizer que Jesus matou ela. Prostrar de cama é a mesma ideia de morrer. E Jesus disse: eu vou matar também os filhos dela, os discípulos, aqueles que abraçaram a ideia dela. E ele disse para a igreja: tão somente se preservem, guardem-se de não se contaminarem com ela. Queridos, o nosso alvo não é crescimento pelo crescimento. Jesus não quer que nós enchemos, que nós se aborrotemos de gente. Podemos encher esse prédio aqui com pessoas até do lado da rua. Se nós ensinássemos outra coisa sem ser Jesus Cristo. Se nós disséssemos aqui, hoje em Filadélfia vai ter bebida e mulher de graça, eu lhe garanto que aqui estava cheio de gente. Mas Jesus não quer que enchemos, Jesus quer que cresçamos de verdade, em santidade, de modo saudável. E para crescer de modo saudável, nós precisamos tomar cuidado conosco, cuidado com as outras pessoas. Precisamos ter critérios. Um pouco de fermento, já dizia Jesus, leveda toda a massa. Você pega a massa do pão, a massa do bolo e coloca só uma ou duas colheres de fermento, é o suficiente para inchar tudo aquilo. Então, se nós não tivermos critérios, se nós não formos drásticos, radicais em nossas ações para sermos saudáveis, uma igreja dessa pode fechar as portas dentro de um mês, porque um câncer mata e não é brincadeira. Por isso nós precisamos tomar cuidado. Eu falei da internet, não falei? A internet está cheia de pessoas que se dizem profetas. Vê que essa mulher perseguiu o título? Ela queria ser vista, queria ser importante, uma apóstola, uma trindade, é pouca, um serafim. Hoje são todos esses títulos usados. Mas se a gente não tomar cuidado, estaremos introduzindo veneno para a gente, veneno para a nossa família. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Pronto. As músicas, irmãos, tem muita música com sabor de mel, mas na verdade ela tem gosto de fel. Precisamos ter cuidado. Não é porque existe uma música, e olha que eu escuto uma variedade de estilos.
Vocês estão escutando. Eu lá com o soneto 4. Mas precisamos ter cuidado com o que nós escutamos. Lembra do meu cachorro? Pronto. Meu cachorro morreu às 3h30. 4 horas era o ensaio. Eu cheguei um pouco atrasado. Cheguei de 4h10, 4h20. Eu não chorei. Sabe por quê? A gente estava ensaiando. Eu estava escutando músicas alegres, músicas de adoração, músicas que refrigeraram minha alma. Eu estava em comunhão com os irmãos. A música, irmãos, é tão poderosa que ela faz algo que 1000 terapias não faz, é mudar suas emoções. Você escuta uma música e você cura uma tristeza. E você pode escutar uma música e se enterrar debaixo da terra, como alguns alcoólatras fazem com brega. Então, precisamos ter cuidado com o que nós estamos escutando, tanto em melodia como em discurso. Nem tudo que é doce é mel e nem tudo que reluz é ouro. Veja o exemplo da igreja de Tiatira. Uma igreja que estava crescendo, uma igreja que estava trabalhando. Possivelmente essa igreja era conhecida em toda a cidade. A cidade de passagem é uma cidade pequena. Oxe, eles já deviam ter feito culto público na cidade toda, evangelizado a cidade toda. É uma igreja com ensino sério, um ensino sólido. Mas era uma igreja que tinha aberto a porta para uma desgraça, uma maldição, uma corrupção. Uma mulher do calibre de Jezabel. Precisamos ter cuidado. Irmãos, temos que ter cuidado, precisamos ter limites. Uma criança não cresce direito se ela não tiver limites. Se você deixar a criança comer doce a hora que quiser, dormir a hora que quiser, essa criança não vai crescer. Não vai. Da mesma forma, nós precisamos de limites. A gente precisa de limites locais. Tem alguns ambientes que nós não podemos estar. Não podemos. Eu tenho problema com álcool, não posso nem sentir o cheirinho, senão eu caio. Aí você vai chegar perto de um bar, de modo nenhum. Ah, aquele pessoal ali bebe. Eu vou lá na casa dele. Para quê? Para cair? Não, precisa de limites, senão você vai cair. Ah, eu não consigo lidar com imagens obscenas. Então você precisa ter cuidado com a internet. A internet está cheia de imagens obscenas. Precisa limitar seu uso. Ah, eu não me controlo. Eu entro no Instagram e não paro, rolar. Quando pensar, já foi 2 horas embora. Então bote limite. Ah, eu sou criança, até você crescer é. E eu também sou, irmãos. Nós temos áreas que somos infantis. E se nós não formos sinceros com isso, sabe o que vai acontecer? A gente morre. A gente morre. É sério. Eu estou falando de maneira pesada, mas é sério mesmo. Casais, irmãos, estão se destruindo, se separando, porque não sabem seus limites. Infelizmente. E aí o crescimento faz isso aqui, ó. Imagina um homem que não se controla com mulher e fica com a mulher no ambiente sozinho. Você acha que vai acontecer o quê? Precisa de limites. Você precisa ter limites. Se tem uma área que você é frágil, você precisa de limites. Irmão tal consegue ir ali, mas eu não consigo. Glória a Deus porque ele consegue, mas eu não consigo e eu não vou. Ah, porque você é fraco? Sou, irmão, nessa área que eu sou fraco. Mas você precisa de limites. Senão você não cresce, irmão. É sério. Vai acontecer isso. Infelizmente. Infelizmente. Crescer, irmão, nos traz desafios. Vocês querem uma igreja grande? Ixi. Sim ou não? Mas tão fraca, não. Vocês querem uma igreja grande? Vocês estão entendendo minha pergunta? Vocês estão entendendo minha pergunta? Ninguém está entendendo.
Vocês querem que a igreja cresça? Sim. Pronto. Entenderam, né? Pronto. Deixa eu dizer uma coisa. Crescer dá trabalho. Crescer dá trabalho. Ó, dar comida aqui não foi fácil não. As mulheres tiveram que ficar em cima do fogão, tiveram que segurar a tampa da panela para pegar pressão. As mulheres tiveram que queimar uma mão. As mulheres tiveram que cortar um dedinho. As mulheres tiveram que provar comida insossa. Não é fácil não. Agora imagine alimentar 200 pessoas. Dá trabalho. É bom? É maravilhoso. Mas dá trabalho. Criança é bom? É. Mas dá trabalho. Ter muita criança é maravilhoso, mas dá trabalho. Animal é bom? É, mas dá trabalho. Crescer é bom? É maravilhoso, mas dá trabalho. E se a gente não quer servir com pouco, você acha que Deus vai aumentar a nossa carne e a gente morrer? Não vai não. Se a gente quer uma igreja grande, temos que estar dispostos a servir. E conscientes que teremos trabalho, dor de cabeça. Ah, aquela igreja é cheia de problema. É cheia de gente. Quer ver a igreja não ter problema? Deixa ela vazia. Não tem problema nenhum. Agora bota um crente ali dentro, você já arrumou um problema. Mas é maravilhoso ter comunhão de irmão. É maravilhoso. Eu não trocaria esse retiro por outra coisa aqui. Não trocaria. Estou feliz da vida de estar aqui com vocês. Vocês estão entendendo? Pronto. Agora deixa eu dar um outro desafio de crescer. Crescer precisa de mais líderes, precisa de mais mestres. Pronto. Aqui o pastor William, por 2 igrejas. E aí me chamou para eu ajudar. E agora, se a gente duplicasse de gente, amém, irmãos? A gente ia precisar de outro pastor. Precisar de outro pastor é uma coisa séria. Porque esse outro pastor pode ser uma bênção, pode ser uma praga. É 2 extremos. Ele pode vir ajudar e funcionar, ele pode vir destruir a igreja. É desse jeito. Desse jeitinho. A gente precisa de mais diáconos, precisa de mais mulheres à frente, precisaremos de mais atividades. Logo, nós precisaremos de mais relacionamentos. E aí, mais trabalho. Então, crescer é desafiador. Mas para que nós realmente alcancemos o futuro que Jesus quer, precisamos crescer de modo saudável, se organizando, pensando, se adequando, atendendo a necessidade que os irmãos já têm agora, para que a gente consiga atender as necessidades no futuro. E deixa eu dar uma outra coisa do desafio do crescimento. Quando Filadélfia só tinha 10 pessoas, o culto podia ser organizado ali na hora. Quem ia cantar, o que ia cantar, ali na hora mesmo, antes de começar. Rapidinho. Todo mundo podia falar, só 10 pessoas, né? Tem oportunidade. Filadélfia hoje tem mais de 60 pessoas. Dá para dar oportunidade a todo mundo? Não dá. A gente precisa ir para casa. Imagine Filadélfia com 300 pessoas. E aí? Exige mais organização, exige mais programação. Esse ministério de louvor aqui, ó, eles estão uma semana trabalhando, fazendo ensaios. Eles estão se dedicando, escutando músicas em casa, para que realmente tenhamos louvores abençoadores, para que realmente os irmãos possam ser conduzidos a Deus. Aqui a programação às vezes fica um pouco seca, né? Fulano de tal, não sei o que. Mas por quê? Porque estamos crescendo. E cada etapa do crescimento nós precisamos ter uma certa organização para que realmente sejamos abençoados e não bagunçados. Mas o futuro que Jesus quer para a gente é que nós cresçamos e cresçamos de modo saudável.
E às vezes, aqui é a minha última aplicação, nós precisaremos tomar atitudes drásticas. Às vezes precisaremos retroagir, voltar, andar um passo atrás para que possamos andar dois para frente. Eu lembro de uma senhora que estava construindo uma casa e ela decidiu construir na casa da avó dela. Ela destruiu boa parte e apenas uma parede ela deixou. E essa parede foi suficiente para acabar com a obra toda. Depois que terminou a casa, sabe o que aconteceu? A obra foi condenada por causa dessa parede. Tinha que derrubar tudo de novo por causa dessa parede. Diga aí. Às vezes a gente precisa voltar um pouco atrás para andar. Ah, mas ela podia ficar ali com a casa. E se caísse na cabeça dela e matasse todo mundo? É perigoso. Porém, para que ela realmente tivesse um lar, ela precisou fazer o quê? Destruir e construir de novo. É gasto, é dor de cabeça, é saiu dos planos, sim. Ela queria isso? Não, mas precisava sim. Infelizmente, na igreja, nós precisamos fazer isso. Às vezes, teremos que ser mais rígidos quando o irmão não quer se arrepender de um pecado. Às vezes teremos que eliminar certa coisa que é até boa, mas está prejudicando o crescimento da igreja, infelizmente. E precisamos ter essa compreensão, que se nós não agirmos desse modo, a igreja vai morrer. Um exemplo, a igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira estava tolerando o pecado e com a mulher que ensinava heresia. Uma mulher que incentivava as pessoas a estarem no pecado. Essa mulher precisava ser expulsa da igreja. Aí você diz, pastor, ser expulsa da igreja? A igreja é do povo. Não, irmãos, a igreja é de Deus. É o corpo de Cristo. É uma atitude séria? É, eu não gosto de falar grosso com ninguém. Nem com meu filho eu gosto de falar grosso. Mas, às vezes, nós precisamos agir com antibiótico, com a cirurgia, para que a vida de muitos sejam salvos. Vocês estão entendendo? Vamos orar. Senhor, louvamos a Ti, Pai, pela igreja Filadélfia e pela igreja de Lagoa Nova. São igrejas, Senhor, que vemos passar por tribulações, vemos e testemunhamos que essas igrejas cresceram, estão servindo, estão se dedicando ao Senhor, e que nós possamos entender que realmente, para crescermos, precisamos cuidar da nossa saúde, precisamos ter atitudes como médicos, como enfermeiros, que resguardam-se a si mesmos, para que continuem servindo ao Senhor, que é o Senhor dos Senhores. O Senhor nos deu promessas maravilhosas, promessas que nos dão regozijo, alegria, ânimo de servir ao Senhor. Estamos servindo às vezes com dificuldades, com poucas recompensas, mas o Senhor nos mantém vívidos, lembrando que a eternidade nos espera, serviços que realmente frutificarão para todos sempre, onde nós poderemos tirar tudo de nós para Ti. E o Senhor nos lembra que o melhor presente de todo, Senhor, é o Senhor. O Senhor que é a estrela da manhã, Jesus Cristo, nos anima, o Senhor que nos fortalece, o Senhor que nos orienta, o Senhor que nos dá vida, o Senhor que nos corrige. O Senhor é o que nos anima a crescermos, a estarmos mais perto de Ti. Que esse retiro, Senhor, rogamos, toque na vida de cada irmão, que traga alinhamento, entendimento, que traga compromisso, que traga ânimo, que traga arrependimento. Se algum de nós nutre, se mantém, se guarda, se esconde algum pecado, que o Senhor toque, Senhor, que o Senhor traga um arrependimento, e que essa pessoa possa crescer de modo vigoroso, se tornar uma parte do teu corpo, uma parte bela, esbelta. Também, Senhor, rogamos por aqueles que ainda não faz
fazem parte do teu corpo, que ainda precisa ser tocado, que ainda precisa entender o teu amor, se entregar aos pés da cruz e se entregar a ti, Jesus. Pedimos que o Senhor abra seus olhos, que essa pessoa possa entender que a tua morte, a tua ressurreição pagou o preço de todos os pecados e que ela tem uma nova vida. Senhor, entregamos esse retiro, agradecendo e glorificando ao teu nome, que é santo e maravilhoso. Amém.